Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui estamos para falar ou fazer a nossa leitura diária, da nossa lição de Escola Bíblica Dominical, do nosso quarto trimestre, onde tem por título as 7 cartas do Apocalipse. E a nossa leitura diária de hoje está em 1 Coríntios, capítulo número 14, versículo de número 6, que tem por título Falamos por Revelação. A nossa primeira aula está nesse assunto, sobre revelação. E aqui vamos ler a palavra de Deus. Versículo 6, está escrito assim: E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vós não falassem, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Veja que o apóstolo Paulo aqui quer trazer um entender à igreja de Coríntios, como também a todos nós hoje, acerca de falarmos e que as pessoas entendam o que estamos falando, que as pessoas venham a ser edificadas por meio daquilo que estamos pregando. E é isso que ele quer dizer também. É claro que ele está falando de dons de profecia e dons de línguas aqui nesse texto. O primeiro versículo ele já vai dizer: segui em amor e procurai com zelos os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por que ele diz buscar os dons espirituais e principalmente o de profetizar? Ele diz: aquele que fala em profecia edifica tanto a si mesmo quanto a igreja. Por quê? Porque traz um entendimento para as pessoas. Então ele diz assim, por isso que ele diz aqui: e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que vos proveitaria? O que vos proveitaria? Então, que proveito vós teria? Imagine que alguém vai até uma pessoa falando em línguas, e fala, e depois sai, vai embora. Então, que proveito você teria? Não, ele diz assim, o dom de línguas traz uma edificação, mas edifica a si mesmo. Mas diz assim, quem fala em línguas, fala com Deus, fala a língua dos céus. Assim, porque o que fala em línguas, versículo 2, ou os que falam em línguas estranhas, não fala aos homens. Olha que coisa interessante, Paulo deixa claro isso aqui. Não fala para os homens, senão a Deus. Fala com Deus, ora em línguas. É isso que Paulo está querendo nos dizer. Senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistério. Aí Paulo diz que fala em mistério. Então falar em línguas é falar em mistério. Então é uma coisa que só Deus entende. É falar com Deus, falar em língua. Então não está falando para os homens. Deixa claro aqui que quem fala em línguas não está falando para os homens. Os homens não vão entender, sim para Deus, a não ser que Deus dê o discernimento, ou a interpretação das línguas, melhor dizendo. Versículo 3, mas os que profetiza, fala aos homens, olha aí, fala aos homens, para edificação e exortação e consolação. Veja que aqui nós temos 3 coisas importantes no versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens. Para quê? Primeiro, edificação. Veja que ele já diz aqui. Primeiro, para edificação. Segundo, exortação. E terceiro, consolação. Então, os que profetiza fala aos homens, para edificação, para exortação e consolação. Então, 3 coisas importantes aqui, os que profetiza da parte de Deus, importante isso aqui, vai trazer uma edificação para o corpo de Cristo, que é a igreja, exortação, isso é uma certa cobrança, aquelas pessoas que estão muitas das vezes em falta, ou precisa fazer algum conserto com Deus, precisa melhorar em algumas coisas, em algum aspecto da vida também. Então isso traz uma exortação para que as pessoas possam melhorar
na sua vida com Deus. E isso edifica o corpo de Cristo. E por outro lado, ele diz assim, traz consolação, né? O Espírito Santo tem essa função de consolar. Então, traz uma consolação para o corpo de Cristo. O versículo 4 diz assim, o que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Está vendo? Edifica-se a si mesmo. Então, traz uma edificação. Quem fala em língua. Mas muito mais que profetizais. Perdão, vou voltar aqui a ler. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Mas os que profetiza edifica a igreja. Tá vendo? Agora vamos para o versículo 5. E eu quero que todos vós falem línguas. Eu quero que todos vós falem língua estranha, mas muito mais que profetizes. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas e não sequer também interprete. Né? Não se quer que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Paulo diz que, aqui ele chega a dizer que o dom de profecia é superior ao de línguas. Em que sentido? No sentido de trazer um entendimento, né? De não ficar apenas em mistério, é isso que ele quer dizer. Imagine que tenha, vamos entender isso aqui, pessoas descrentes, se tem só um grupo de crentes dentro da igreja, vai entender que você está falando de mistério com Deus. É que você está falando de mistério e que Deus entende o que você está falando. Mas imagine que tenha um grupo de pessoas descrentes visitando e a igreja só fala em línguas. Né? Que entendimento essas pessoas teriam? Nenhuma. Né? Então não trazia uma certa, podemos dizer, edificação. Então as pessoas voltariam para suas casas sem entender o que aquelas pessoas falaram. Mas assim, quando as pessoas falam, tem a interpretação das línguas, aí é diferente. Aí aquelas pessoas entenderam o que Deus estava querendo falar com a igreja, entendeu? Por meio de revelação, como está intitulado na nossa leitura diária. Aquelas pessoas entenderam e agora voltaram, né, para os seus lares, como se diz, com aquilo ou com aquela palavra martelando em seu coração. Então, por isso que traz uma edificação. O versículo 6, para nós finalizar, diz assim, e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos proveitaria? Né? Que proveito teria? Assim, eu estava falando em línguas, não é errado. Né? Isso é de Deus, traz uma edificação para a pessoa que está falando em línguas. Mas ele diz para outra pessoa que está ouvindo, se for um caso de trazer exortação, não vai resolver. Aquela pessoa que precisava ser exortada não foi exortada porque você falou apenas em língua e não teve a interpretação das línguas. Como é sério. Se fosse para trazer uma consolação, também não teria uma consolação porque apenas foi falado em mistério e não teve a interpretação. Por isso que Paulo vai dizer qual é o proveito que teria. Agora ele vai dizer aqui, vamos lá, se vós não falasse por meio das revelações, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Entendeu? Nós temos 3 coisas aqui importantes. Revelação, ciência e doutrina. Né? Paulo, aqui no versículo 6. Primeiro, a revelação. Eu disse para os irmãos que hoje uma das maiores revelações de Deus é a palavra. Então, por meio de revelação, né, a palavra de Deus é revelada, é a palavra de Deus revelada a nós. O falar em línguas estranhas também interpretado, né, naquele momento, é uma revelação de Deus para aquele momento. Agora, nós temos aqui a ciência, isso fala de sabedoria, de entendimento, né, de alguém que tem conhecimento no sentido acadêmico e passa para as pessoas um conhecimento acerca daquele assunto e as pessoas ficam, senão agora eu entendi o que a Bíblia estava querendo dizer, porque aquela pessoa tem um certo conhecimento e ele passou aquele conhecimento para as pessoas. O outro é doutrina. Não é? E onde é que está a nossa doutrina? Né? A doutrina está aqui. Doutrina trata especificamente de ensinamento.
ensinamento da palavra de Deus. Então, a nossa doutrina é essa, ensinar sobre a palavra de Deus. Então veja como Paulo deixa isso aqui claro e para que nós venhamos entender. Meus irmãos, fica tudo na paz, que Deus continue abençoando e falando melhor em vossos corações.